Hoje o nosso quadro de saúde vai falar sobre esclerose múltipla. É uma doença autoimune inflamatória que muitas vezes demora a ser diagnosticada. Isso porque os sintomas se parecem com os de outras doenças. Tem muito mais gente com essa doença do que você imagina, homem e mulher. No mundo inteiro são mais de 2 milhões de pessoas. A esclerose múltipla é autoimune e inflamatória. Afeta o cérebro e o sistema nervoso central. Isso acontece quando o sistema imunológico produz anticorpos contra o nosso próprio organismo. É como se o corpo confundisse as próprias proteínas com agentes invasores. Aí ele começa a atacá-las sem absorvê-las. Um dos maiores problemas encontrados por quem tem esclerose múltipla é justamente saber que tem a doença. Isso porque os sintomas dela são muito parecidos com outros problemas de saúde. Muitas vezes ela se manifesta na visão, dificultando a pessoa de enxergar bem. Outras vezes na fala, a fala fica arrastada. O corpo também mostra sinais dessa doença, ficando muito fraco, com formigamento e até mesmo dormência. E na hora de ir ao banheiro, de urinar também, a pessoa sofre bastante quando está com esse problema, viu? O diagnóstico correto só pode ser emitido pelo médico neurologista por meio de exames de laboratório e de imagem. Aqui em João Pessoa, na Fundação de Apoio ao Deficiente, FUNAD, tem um núcleo que atende quem tem o problema. Os pacientes muitas vezes chegam aqui totalmente desorientados, mas uma equipe multidisciplinar está pronta para ajudar todo mundo. Tem acompanhamento com nutricionista, com a fonoaudióloga, enfermeira que ensina até como tomar a medicação. O centro também conta com uma farmácia, onde o paciente retira os remédios que são repassados pelo SUS, sem falar das consultas com a neurologista. Tudo de graça. Mas segundo o presidente da Associação Paraibana de Esclerose Múltipla, tem uma coisa que está preocupando. É que o governo federal vai deixar de fornecer o medicamento beta-interferona 1A, um dos poucos que são oferecidos. O Ministério da Saúde disse que ele não é tão eficiente como os demais. Seu Severino acredita que essa decisão não é correta. É uma opção a menos que os pacientes de esclerose múltipla vão ter. E os médicos também terão uma opção a menos de mudar de medicamento quando um outro não tiver eficácia. E no caso, quem pode prever se depois de tirar esse, não vão tirar outros medicamentos também. Esta neurologista, que é especialista em esclerose múltipla e faz parte do núcleo da FUNAD, diz que a medicina evoluiu bastante nos últimos anos. Hoje, com o tratamento correto e regular, quem tem o problema pode sim levar uma vida tranquila. Surgiram vários medicamentos, para tratamento e controle da doença. E esse ano mesmo nós tivemos já dois novos medicamentos lançados e tem mais 2 para serem lançados ainda esse ano. Então o rol de medicamentos de possibilidades terapêuticas aumentou bastante. Descobrindo a esclerose múltipla o mais cedo possível, as sequelas também podem ser evitadas. Há 6 anos, Suzana soube que tinha a doença, mas até receber o diagnóstico, a visão de um dos olhos já estava completamente comprometida. Antes da medicação, era tudo muito difícil. Muitas dores articulares, dores nos olhos. E uma das coisas mais incapacitantes da esclerose múltipla é a fadiga. Então você não sabe de onde vem tanto cansaço, você não sabe de onde vem tanta angústia. Mas depois do tratamento, ela esqueceu o medo e a tristeza. E agora só tem uma coisa na cabeça: o quanto é bom viver. A minha vida hoje é muito maravilhosa. Eu digo a você, a gente pode viver como qualquer outra doença crônica, nós somos capazes sim de superar e viver bem. E a gente trouxe aqui para o estúdio o médico neurocirurgião Emerson Magno para esclarecer para a gente as dúvidas sobre essa doença, que é tão delicada, doutor. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pelo Vamos começar explicando melhor como é que essa doença aparece na vida das pessoas, como ela se manifesta. Patrícia, a causa da esclerose múltipla ainda não é totalmente conhecida. Sabe que é uma doença, como foi dita materna, uma doença crônica, autoimune, em que as células do próprio organismo começam a atacar a bainha de mielina, que é uma membrana que cobre os neurônios, desde o cérebro até a medula espinhal. Só que a origem da doença ainda não é totalmente compreendida.
Suzana, bairro dos Ipês, a gente falou tanto aí sobre sintomas diversos na reportagem. Quais são os principais da esclerose múltipla? Os sintomas são diversos, depende muito de cada paciente, não há um padrão na esclerose múltipla, porque de acordo com que ocorre essa lesão nessa bainha de mielina, você pode ter sintomas diversos, como por exemplo, perda de visão, visão dupla, paralisia ou fraqueza em membros, dormências, dores intensas, como por exemplo a neuralgia do trigêmeo, que muitas vezes é uma dor incapacitante, espasticidade, que são rigidez em membros, alteração da fala, a própria fadiga crônica. Então são sintomas diversos que acontecem de acordo com que há a lesão de uma área do cérebro. Quem e como é feito esse diagnóstico? O diagnóstico normalmente é feito pelo neurologista, ele envolve desde os sintomas clínicos que são vistos na consulta, até alguns exames complementares. O mais comum deles é a ressonância magnética, que mostra as lesões no cérebro, e alguns exames complementares, como a coleta do líquor, feita de uma punção lombar, para analisar alguns marcadores específicos e outros exames mais específicos. Não tem cura? Infelizmente é uma doença que ainda não tem cura, mas tem tratamento. Então, alguns medicamentos que conseguem modular o sistema imunológico, eles conseguem retardar muitas vezes o aparecimento dos sintomas. Bárbara, do bairro das Indústrias, tem uma faixa etária específica para essa doença aparecer? Sim, é uma doença de adultos jovens, acontece mais ou menos na faixa etária entre os 20 a 40 anos de idade. Homens ou mulheres? Complemento da mesma pergunta. Bem mais comum nas mulheres, uma média de Por 3. quê, hein, doutor? Talvez há várias teorias para isso, e uma delas envolve a questão da testosterona, que é o hormônio mais presente no homem do que nas mulheres. A medicina ainda não tem essa resposta, efetivamente. Infelizmente não. Vamos lá, pergunta do Carlos Inácio do Cajá. Ele quer saber quais são os tratamentos mais recentes da medicina para a esclerose múltipla. Diz tratamento mais que pode ser feito, usados na fase aguda da doença, quando aparece um sintoma que chamamos de surto, e diz tratamentos mais modernos que costumam modular essa resposta imunológica. Inclusive, um medicamento mais recente, ele é um dos primeiros que é específico para a esclerose múltipla. Outros que eram utilizados antigamente eram medicamentos que já tinham uso para outras doenças imunológicas e que eram adaptados para a esclerose múltipla. Antônio Augusto, bairro das Nações, em Campina Grande. O que o SUS oferece quanto à esclerose múltipla? O SUS oferece uma ampla gama de medicamentos. Acho que os principais medicamentos disponíveis para tratamento, o SUS ele costuma aparecer. Esse medicamento aí que o Ministério da Saúde disse que vai suspender a partir de agora, é realmente uma preocupação para os portadores da doença? Sim, porque seria mais uma opção de tratamento. Tem pacientes que respondem bem a um tipo de medicamento e não respondem a outros. Quando a gente falta dessas opções, muitas vezes o paciente que responderia a esse medicamento específico pode ser prejudicado. Olha, gente, lembrando a todos que amanhã, a partir das 2 horas da tarde, lá mesmo na FUNAD, vai ter uma palestra com esse tema, esclerose múltipla, passado, presente e futuro. O palestrante é o Dr. Fernando Faria Figueira, que ele é membro da Academia Brasileira de Neurologia. Doutor Emerson, muito obrigada, viu, mais uma vez pela presença aqui no Bom Dia Paraíba. Até a próxima. Obrigado.